Olá, eu sou Mayra Jardim e estou aqui para falar um pouco mais sobre os óleos essenciais e os seus benefícios. Bom, os óleos essenciais, eles são produtos do metabolismo secundário das plantas e para as plantas ele tem muito benefício, como proteção, ele protege contra insetos herbívoros, micro-organismos, ele protege a planta do tempo, de adversidades do tempo. Para o nosso organismo, os óleos essenciais, ele tem a função também de proteção. Ele regula a nossa microbiota, ele melhora o nosso sistema imunológico, ele estimula neurotransmissores, hormônio, só que ele faz isso de uma forma que equilibra o nosso corpo de uma forma fisiológica. Então, o nosso corpo passa a se proteger mais, produzindo substâncias que o nosso corpo mesmo produz. O óleo essencial está ali para fazer o papel de modular essas substâncias e proteger o nosso corpo. Então, ele estimula a renovação celular. Então, a renovação celular vai proteger a nossa pele, vai estimular o crescimento do cabelo. Ele também vai melhorar nosso sistema respiratório. Então, todos os sistemas do corpo podem ser modulados e equilibrados com o uso de óleos essenciais. Mas antes de falar dos óleos essenciais propriamente dito, depois cada óleo essencial ele vai ter o seu papel em determinada região, determinado sistema do nosso organismo. Mas como nós extraímos os óleos essenciais das plantas? Como eu isolo essa substância? Porque se eu utilizar a planta inteira, eu vou ter não só o óleo essencial em concentrações muito baixas, como eu vou ter outro tipo de benefício e outro tipo de aplicação. Para nós termos os benefícios dos óleos essenciais, eu preciso utilizá-lo de uma forma isolada. Mas como eu faço isso? A principal forma de extração dos óleos essenciais, a maioria deles, é extraída por um método chamado destilação por arrasto de vapor. É um método mais simples, é um método mais barato e ele é bastante eficiente, onde eu vou obter meu óleo essencial a partir do vapor de água. Então, eu tenho um destilador onde eu coloco a minha planta e lá a água transforma-se num vapor de água na temperatura e uma determinada pressão, onde eu arrasto meu óleo essencial. Ao final, eu condenso essa água, transformo ela líquida novamente e o óleo essencial também vai ficar na forma líquida e eu posso separar meu óleo essencial do meu hidrolato, que o hidrolato ele faz parte desse processo de extração por arrasto de vapor, porém ele também tem benefícios, porque o hidrolato ele vai trazer substâncias orgânicas e inorgânicas, que são sais minerais que ficam solúveis. E esse hidrolato ele também tem muito benefício para a nossa pele. Para o nosso cabelo, para o nosso organismo. Além disso, o hidrolato também ele vai ter substâncias, óleos essenciais dissolvidos, dispersos, em concentrações bem pequenas. Por isso que o hidrolato ele traz o cheirinho da planta também. Então, quando nós temos o hidrolato de lavanda, ele vai ter um cheiro bem suave de lavanda, bem suave mesmo, porque a quantidade de óleo essencial gira em torno de 0,1 a 0,3%. Então, quais são alguns exemplos de planta que nós podemos extrair por destilação a vapor? Nós temos a lavanda, o óleo essencial de lemongrass, alecrim, a menta piperita, também o ylang-ylang, apesar de ser uma flor, eu posso extrair por destilação também. Cipreste, eu posso extrair por destilação a vapor. Uma outra forma de extração de óleo essencial nós chamamos de prensagem a frio. A prensagem a frio ela é obtida, a gente utiliza para óleos essenciais de frutas cítricas, onde eu obtenho da casca do fruto. Então, eu pego a casca do fruto, faço uma espécie de esmagamento. Esse esmagamento eu vou extrair meu óleo essencial e depois eu centrifugo aquele óleo. Então, por densidade, aquilo que for menos denso vai ficar na superfície, vai ficar na parte de cima, o que é mais denso vai para o fundo. Depois eu filtro e eu consigo separar o meu óleo essencial. Então, eu posso extrair óleo essencial de laranja doce, do limão siciliano, posso extrair também do grapefruit, da bergamota, tangerina, mandarina, enfim, são vários óleos essenciais de frutos cítricos que nós podemos utilizar. Mas algumas flores são muito delicadas, então e a concentração de óleo essencial também são bem pequenas, onde eu preciso de uma quantidade muito grande de flor para poder extrair. Então, se eu destilar essas flores, como elas são muito delicadas, eu posso degradar o meu óleo essencial, posso perder meu óleo essencial, então não posso. E prensagem eu tenho uma quantidade tão pouca que não vai ser o suficiente para sair o óleo dali. Então, existe uma técnica chamada enfloragem.
Essa técnica eu pego as minhas pétalas de rosa, por exemplo, ou as flores de jasmim, lírio, tuberosa, que são plantas extremamente cheirosas, flores extremamente perfumadas, muito delicadas, onde eu não posso extrair pelo método de extração convencional que eu uso em floragem. Floragem é uma técnica milenar, ela é muito rústica, rudimentar, mas ela é bastante eficiente para eu extrair esse tipo de óleo essencial. Então, como eu faço? Eu pego as minhas pétalas, a minha flor, mergulho isso numa gordura, né? Atualmente utiliza-se gordura vegetal, mas antigamente utilizava-se gordura animal. Essa gordura, a pétala fica, as flores ficam um tempo em contato, então o óleo essencial, que tem uma natureza lipossolúvel, ele migra, né, da planta para essa gordura, onde a minha flor tá mergulhada, tá imersa. E aí depois eu vou trocando e vou saturando, né, aquela gordura com o óleo essencial. Depois eu preciso purificar esse óleo essencial, eu utilizo um solvente, eu misturo o solvente tira o óleo essencial da gordura para o solvente, ele vai arrastar, e depois eu purifico retirando meu solvente utilizando o álcool. E no final eu vou ter um produto chamado absoluto. Então eu tenho o absoluto de rosa, absoluto de jasmim, absoluto de lírio. E esses absolutos, eles têm suas propriedades terapêuticas também, eu posso utilizar, porém ele é muito utilizado na indústria de perfumaria, porque são verdadeiros perfumes naturais, né? Então, essas são as 3 principais formas. E voltando um pouco da destilação, a destilação ela é bastante eficiente, mas por eu ter aquecimento, eu ainda tenho um pouquinho de perda, eu perco alguns componentes, ou os componentes mais voláteis eu acabo perdendo. Então, existem técnicas, se eu preciso obter um produto ultra puro, existe uma técnica mais cara, exige um equipamento muito mais sofisticado, que é o CO2, que é o dióxido de carbono hipercrítico. E aí, como que eu faço? É um processo de extração por arraste também, porém, ao invés de usar vapor, eu vou usar o gás carbônico. E o gás carbônico, ele vai passar pela minha planta, ele vai arrastar meu óleo essencial e ao final, eu não misturo, eu não tenho contaminação desse gás com meu óleo essencial e eu vou ter meu óleo essencial extremamente puro. Eu utilizo o óleo essencial por essa técnica quando eu preciso de óleos na sua composição bem fiel ao que está na planta mesmo. E ele é bastante eficiente porque eu tenho um rendimento maior. Só que é uma técnica muito mais cara e exige um equipamento muito mais sofisticado. Então, os óleos essenciais, a maioria deles que nós utilizamos, vem do processo de extração. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos demonstrar alguns processos de extração para vocês conhecerem. E é importante ressaltar também que quando eu obtenho esse óleo essencial, a minha técnica de extração precisa ser muito bem executada, porque ela vai determinar a qualidade do meu óleo essencial. E essa qualidade... Como eu sei que o meu óleo essencial tem qualidade? Muitas vezes as pessoas falam, olha, eu preciso avaliar, eu preciso analisar a cromatografia daquele óleo essencial. E qual que é? O que é cromatografia? Então, a cromatografia é uma análise que nós fazemos, que chama cromatografia gasosa, e ela é capaz de identificar e quantificar cada ingrediente, cada molécula que tem no meu óleo essencial. Então, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, ele tem que ter em torno ali de 40% de linalol e acetato de linalila. Então, para eu saber se ele está dentro dessa especificação, eu faço a minha cromatografia. E aí, quem determina essa especificação, como eu sei que realmente o meu óleo está de acordo com aquilo que é o esperado, nós temos literaturas de ISO, que são padrões que determinam qual que é a margem de cada molécula que tem que ter presente, a concentração aproximada de cada molécula que tem que ter presente no meu óleo essencial para eu qualificá-lo, para eu garantir que ele realmente vai responder àquele efeito, ele vai ter aquela atividade, ele vai corresponder ao cheiro também. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas o óleo essencial está adulterado. Na verdade, ele não vai estar adulterado, pode ser alguma técnica, ou mesmo processo de plantio, ou se essa planta ela foi cultivada fora da região que ela é mais adaptada. Então, para isso, a planta produz concentrações diferentes de moléculas e muitas vezes ela produz outras moléculas, mas não significa que ela foi adulterada. Foi um processo de adaptação
daquela própria planta. Então é a mesma espécie. Então aquela mesma espécie, quando ela é cultivada em regiões diferentes, ela vai ter um perfil molecular diferente por adaptação. E essa diferença do seu perfil molecular faz com que ela fique fora das especificações padrão de literatura que nós esperamos para aquele tipo de óleo essencial. Mas muitas vezes nós encontramos outras funcionalidades para esse tipo de óleo ou para esse tipo de planta. E isso, por isso que nós precisamos ficar estudando o tempo todo. Mas não significa que aquele óleo foi adulterado, mas às vezes ele não é qualificado para aquela aplicação em si. Muitas vezes nós pegamos o óleo essencial e trabalhamos um processo chamado de retificação, onde eu corrijo, eu elimino algumas substâncias a fim de torná-lo mais seguro. Por exemplo, a gente faz isso com o óleo essencial de bergamota, por exemplo. Por quê? Os óleos essenciais cítricos, de uma maneira geral, ele tem algumas moléculas é um grupo de moléculas que são fototóxicas. Elas em contato, quando ela está na sua pele em contato com a luz, ela produz toxina e causa um processo de irritação dérmica. Então, para eu corrigir o meu óleo essencial, eu posso redestilar, eu faço uns processos de retificação desse óleo, onde eu elimino as moléculas indesejadas, mas não significa que esse óleo foi adulterado. O que às vezes acontece, pode acontecer no mercado, é você encontrar óleos essenciais diluídos em solventes. Então, você tem uma concentração do seu óleo essencial menor, ele não é 100% puro, onde eu tenho um solvente. E esse solvente, ele é identificável por cromatografia, dependendo do solvente que você adicionar lá. Muitas vezes é misturado em álcool, então quando ele é misturado em álcool, se você tem um nariz mais treinado, você vai conseguir identificar. Ou muitas vezes eles são diluídos em bases vegetais, que você também consegue identificar, porque isso altera a sua volatilidade. Então tem que ficar atento, ao tipo de produto, aonde ele foi obtido. Então convido você a se inscrever no meu canal, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida e venha comigo para esse mundo natural e perfumado.